Olha, eu estou entrando aqui hoje para ser um homem de Deus na tua vida, principalmente você que perdeu algo no teu caminho e por causa do que você perdeu, vem tirando a tua paz. Eu queria que você ficasse aqui até o final. Inclusive eu tenho uma mensagem de Deus para você e estou com a palavra dele aqui aberta, e já eu vou compartilhar com você essa palavra. Mas antes eu quero que você leia comigo essa mensagem que eu vou colocar aqui, essa frase. Lê comigo, por gentileza, o que diz assim, olha só: não confunda uma fase difícil com o final da sua história. Então não confunda não. O final da sua história vai ser feliz. Então não confunda uma fase difícil. Talvez você esteja passando por uma fase difícil na sua vida, mas tudo na vida passa. Tudo. Talvez você tenha perdido a paz. Tem pessoas que do nada ela perde a paz. Talvez você tenha perdido a esperança. Eu estou aqui hoje para falar com alguém que talvez esteja vendo, sabe, olhando para um lado, olhando para outro e está vendo a sua família passar por dificuldades. Ou talvez um sonho que você tem e esse sonho tenha sido interrompido por algo que aconteceu na tua vida. Ou talvez uma porta que se fechou para você e agora mesmo você está se perguntando assim, olha só a pergunta que você está fazendo: será que Deus ainda pode mudar essa situação? Então eu respondo para você que Deus pode, e Ele vai mudar. Não só vai mudar, mas Ele vai restaurar tudo que você perdeu, se você assim crer. Eu preciso que você creia, tá bom? E eu creio que essa mensagem que nós vamos ler aqui, eu creio que Deus vai falar algo ao teu coração nessa oração. Então escreva aqui, nos comentários. Inclusive você pode escrever agora aqui nos comentários assim, Deus vai restaurar tudo. Ainda que você não veja imediatamente, mas profetize, que é o que nós vamos fazer aqui nessa oração de hoje. Profetizar que Deus venha restaurar. Inclusive está escrito na palavra dele o que nós vamos profetizar nessa oração, tá bom? Então você já escreveu aqui. Caso você queira deixar também o nome de alguém, não tenha problema, pode deixar o nome de alguém para o momento da oração, tá bom? Eu creio que essa pessoa ela vai ser muito abençoada. E talvez você conheça alguém que quando você olha para a vida dela, alguém, um parente seu, um amigo, alguém que você conhece, e quando esta pessoa fala com você, ela não consegue enxergar, né, o que ela está perdendo, ou o que ela perdeu, mas talvez perdeu algo aos seus olhos, mas não aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus nada, absolutamente nada está perdido. Não tome uma decisão definitiva, não tome uma decisão precipitada por causa de uma fase difícil. A fase que você está passando difícil hoje, amanhã você vai ter uma história diferente, porque Deus, Ele continua trabalhando na sua vida, ainda que você não consiga ver. Olha só, essa palavra que eu vou colocar aqui para você ler junto comigo, que é uma promessa poderosa. Está aqui escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, o texto vai dizer assim:
Olha que Deus promete fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Devolverei tudo que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos que, como exército, destruíram as colheitas. Lembra na época de Joel, que o povo trabalhou, e eles não estavam colhendo o fruto do seu trabalho e destruíram tudo aquilo que eles tinham plantado. Mas Deus, como Ele é tão poderoso, então Deus veio e devolveu a eles tudo que aqueles gafanhotos tinham destruído. Por que, pastor, Deus fez isso? Porque Ele é especialista em restauração. E Ele restaurou o que aquele povo perdeu. Ele quer e Ele vai restaurar também o que você perdeu. Aquilo que o tempo levou, eu não sei o que o tempo levou. Aquilo que as circunstâncias destruíram, também não sei o que as circunstâncias destruíram. Aquilo que parecia impossível de recuperar, tem coisas que, quando você olha, parece impossível de se recuperar. Só que Deus, Ele é tão poderoso que Ele pode transformar e restaurar conforme a sua vontade. Deus é poderoso, gente. Então creia nessa palavra. Nós temos que crer nessa palavra. Ele é tão poderoso que Ele está restaurando. Não tenha dúvida. Tome posse aí agora no seu lugar. Talvez você esteja nesse momento olhando, você está olhando para a sua vida e de repente você só está enxergando apenas aquilo que você perdeu. Você perdeu a oportunidade, perdeu o emprego, perdeu um relacionamento, perdeu a família, perdeu alguém, perdeu algo na sua vida. Mas Deus, Ele está olhando para aquilo que ainda Ele pode fazer. Ele está vendo na sua vida agora. E Ele vai fazer aquilo que você precisa ver. E você vai ver. Deus olha para a possibilidade de reconstrução, gente. Ele vê isso. Você olha, não é? Você olha para uma porta fechada. Quando você olha, você está vendo algo que está fechado na sua vida. Mas Deus está olhando e Ele está preparando outro caminho para você. Ele está preparando algo grande. Com seus olhos físicos, você olha para uma história marcada por lágrimas. Talvez é isso que você tem visto e talvez isso que você tem olhado. Deus pode escrever novos capítulos e Ele está escrevendo. Então, como eu falei no início, não confunda uma fase difícil, com o final da sua história. A sua história, gente, ela está mudando agora. Existem momentos em que Deus permite que passamos por processos que não entendemos. Tem coisas que nós não conseguimos entender. Se nós conseguíssemos entender tudo. José foi vendido pelos próprios irmãos. Lembra quando José foi vendido pelos próprios irmãos? Ele passou pela prisão. Ele viveu uma situação difícil, passou pela prisão. Ele foi esquecido. Mas aquilo que parecia ali o fim, gente, era apenas parte do caminho que o levaria ao propósito que Deus tinha para a sua vida. Deus tinha um propósito grande e Ele tem um propósito grande para a sua vida também. Talvez você esteja vivendo um capítulo difícil, mas o capítulo difícil não é o livro. Não é o livro inteiro, gente.
Não é o livro inteiro, grave isso. Apenas continue confiando no processo, continue orando, continue buscando. Talvez você tenha perdido algo que era muito importante na sua vida. Ó, pastor, perdi algo que era muito importante na minha vida. Talvez você, até se você sentir vontade de chorar, chore se precisar, não tem problema. Reconheça a dor, mas não permita que a perda roube a sua esperança. Ó, pastor, perdi isso, mas eu perdi a minha esperança. Não perca a sua esperança, porque Deus pode trazer, e Ele vai trazer restauração. Ele pode devolver tudo que você perdeu. A restauração nem sempre significa simplesmente voltar ao que era antes. Não. Às vezes Deus, Ele restaura fazendo nascer algo novo. E Ele vai fazer, Ele vai restaurar a sua fé se for preciso. Deixa eu voltar aqui a minha tela, por gentileza. Ele vai restaurar a sua fé se for preciso. Ele vai levantar você, Ele vai restaurar a sua esperança se for preciso. Ele vai restaurar suas forças. Ele vai fazer algo novo na sua vida. Ele vai restaurar a sua alegria. Tem gente que está me ouvindo agora que precisa que Deus restaure a sua alegria, porque você só vive triste, chorando, abatido. Deus vai restaurar os seus sonhos. Ele vai restaurar a sua visão. Por isso que nós vamos orar agora. E Ele também pode abrir. E Ele vai abrir caminhos que você nunca imaginou. Então declare aí agora com a sua fé. Se você crê, repita assim comigo: a minha história, repita com fé, a minha história não terminou. Amém? Deus ainda está trabalhando na sua vida. A sua história não terminou. Creia. E se você está esperando uma resposta, então vamos continuar orando, vamos continuar confiando, vamos continuar firme na fé, buscando. Não importa se foi uma porta que se fechou, não importa se foi uma resposta que ainda não chegou, não importa o que você está enfrentando, vamos ficar firme. Só não permita que aquilo que você perdeu faça você esquecer aquilo que Deus ainda pode fazer na sua vida. Tá bom? Tá certo? Deus não terminou a obra na sua vida. Eu vou orar agora por você. Eu estou aqui com um copo d'água, ó. Eu preparei esse copo d'água. Eu vou orar agora. Ainda dá tempo de você pegar o seu copo d'água agora, onde você estiver. Pega agora o seu copo d'água. E se você ainda não compartilhou essa oração, ainda dá tempo de compartilhar com 3 pessoas o seu ciclo de amizade. 3 pessoas que você conhece, ó. Pega aí nas suas mãos o seu copo d'água. Vamos orar agora. Creia em nome de Jesus. Vamos orar agora? Feche os seus olhos e ora assim comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos diante da Tua presença neste momento de oração, meu Pai, e nós apresentamos diante de Ti todas essas pessoas que estão participando desta oração aqui junto comigo, Pai, porque o Senhor sabe o que ela perdeu, o Senhor sabe a dor que ela está carregando nesse momento, o Senhor sabe também as lágrimas que tem rolado no seu rosto, e o Senhor conhece as lutas e conhece as suas frustrações, e o Senhor conhece os sonhos que parecem ter sido interrompidos, meu Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, entra agora com a Tua mão poderosa, ó Deus. Onde existe destruição, traz agora
a restauração para essas pessoas neste momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, onde existe tristeza, traz alegria, restaura a alegria desse coração. Onde existe desânimo, restaura as forças agora. Onde existe medo, ó Deus, restaura a fé dentro desta pessoa. Onde existe, meu Pai, desesperança, faz nascer novamente agora a esperança. Pai, restaura a vida espiritual desta pessoa agora. Restaura a paz, restaura a confiança, restaura aquilo, meu Pai, que precisa ser reconstruído dentro desse coração. Restaura essa casa, Senhor. Restaure essa família. Restaure esse relacionamento agora. Toque, Deus. Em nome de Jesus, restaure as portas segundo a tua vontade. Restaure a sabedoria para que ela possa tomar decisões certas. Mas olha, Deus, não permita que essa pessoa desista no meio do processo. Senhor, aquilo que ela não consegue resolver, agora mesmo, coloca as tuas mãos, Pai. Tu podes fazer isso. Aquilo que não consegue mudar, então restaura agora, Senhor. Aquilo que parece impossível, eu coloco diante de Ti agora. Nós confiamos que o Senhor continua trabalhando, restaurando, meu Pai. E mesmo que ainda não conseguimos enxergar a resposta, confiamos na Tua palavra. Porque a nossa história não terminou, meu Pai. Senhor, restaura agora as forças, a esperança. Restaura essa pessoa por dentro, de dentro para fora. E prepara ela agora para que ela possa viver aquilo que o Senhor tem para elas. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, e nós assim determinamos que essa água seja consagrada pelo Teu poder. Cada partícula desta água receba a Tua unção, a Tua virtude, meu Pai. Quando ela tomar um pouco desta água, que ela receba vida. Em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga glória a Deus. E aí no seu lugar pode beber dessa água agora em nome de Jesus. Graças a Deus. Que maravilha de oração. Olha, essa oração de restauração é tão forte que eu creio que Deus, Ele não vai não, Ele está restaurando tudo, creia. Sabe, eu entrei aqui hoje como um homem de Deus na tua vida e eu creio na minha oração. E você ainda contará e voltará aqui para dar o seu testemunho. Se caso você ainda não compartilhou essa oração, ainda dá tempo, tá bom? Compartilhe essa oração. E se você ainda não colocou seu nome aqui no canal, aqui onde aparece o nome escrito, inscreva-se. Assim que você apertar aqui embaixo, o seu nome já vai ficar escrito aqui no canal. E todas as vezes que nós entrarmos aqui, eu estarei orando por você aqui nesse canal, tá bom? Eu abençoo a todos os inscritos que já estão inscritos aqui. E se você ainda não ativou o sininho de notificações, ative. Só assim você receberá todos os dias as nossas orações aqui pelo canal no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Você vai ter um dia hoje maravilhoso, um dia lindo. Hoje é sábado. Que o seu sábado seja abençoado. Em nome de Jesus. Bom dia.